6, versículos 21 a 24. Nos diz a palavra de Deus: e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Eu vou pedir que as professoras do departamento infantil elas possam vir à frente, que estarão com as crianças, e pedir que as criancinhas possam esperar as professoras. Podemos assentar-nos. Nós já oramos por nossas vidas, já oramos pelas crianças, então devagarzinho vão sair. 5 meses, até aqui praticamente 5 meses, fazendo uma exposição de Efésios. Talvez você não tenha percebido. Eu mesmo tive que olhar a agenda e ver de fato quando foi que nós começamos. Começamos em 11 de março deste ano. Estamos, pela graça de Deus, terminando hoje, 5 de agosto de 2018. 5 meses. 20 domingos no total, para expormos, pela graça de Deus, apenas 6 capítulos. 20 domingos para 6 capítulos. Tão preciosos, tão profundos, tão necessários para a igreja de hoje, para a igreja do nosso tempo. Pensando sobre isso, pensando nestes 6 capítulos, nesses 20 domingos, tivemos apenas 2 ou 3 domingos que nós não tivemos, por um motivo especial, a exposição de Efésios, mas passamos pelos domingos em que tivemos tratando sobre a família, naturalmente, como sempre tivemos em 6, 7 domingos a família, e neste ano 6 domingos, e ainda assim permanecemos em Efésios, pela proposta, pelo plano, pelo propósito de Deus para as nossas vidas. E naturalmente tudo isso organizado para que pudéssemos então passar por esses domingos da família e pudéssemos então estar contemplando esta epístola aos Efésios. Mas o mais importante não são os números. O mais importante não são os números. Recordo-me que certa feita no Colégio Agnes, estávamos ali conversando com algumas pessoas conhecidas e um presbítero se aproximou. Nós o conhecemos desde os anos 90, quando na época dos congressos de avivamento nas igrejas presbiterianas, e ele conversando, ele olhou para mim e disse: eu estou há quase 1 ano pregando em Romanos. E eu fiquei esperando o que ele ia dizer depois. E ele disse: ainda não consegui sair do capítulo 1. E eu fiquei pensando, 53 domingos. E eu sei como permaneço ainda com um pouquinho do coração seminarista. A gente começa a ouvir coisas e a gente acha que tem que ser ali, daquele jeito, daquela forma. E toda vez nós temos que ser levados à palavra. Pastores que foram para a Coreia e viram uma igreja que às 5 horas da manhã, às 5h30, ela está no templo, orando. Milhares e milhares de coreanos. E não se assuste, só uma igreja presbiteriana tem 60 mil membros em Seul. 60 mil membros. E outras denominações ainda maiores. Então os pastores voltaram para as suas igrejas e disseram: irmãos, 5h30 da manhã, todo mundo orando. Começa pelo conselho.
Conselho é para estar na igreja 5h30 da manhã. Eles só esqueceram de avisar o seguinte: 5h30 da manhã já fazia um certo tempo que o dia tinha amanhecido na Coreia. De lá, a cultura, você ia como se fosse para o centro de Seul, e de lá a turma ia já para as suas escolas e trabalhos. A realidade é outra. E a importância não é o horário, mas a importância é orar e nos determos naquilo que é de fato a essência. Primeiro-ministro, naquela época, quando pastores presbiterianos foram, primeiro-ministro, naturalmente, com seu aparato de segurança nacional, ele ia diariamente a um local de Seul, a um monte lá, que ele entendia que não pelo monte, mas pela questão de estar na natureza, não é que o monte era sagrado, mas diariamente ele ia lá para dedicar um tempo de oração. E os pastores foram com ele, e voltaram para cá e ficaram procurando um monte. Qual monte? E orar em qual monte? Não entenderam a mensagem. O mais importante não é o monte, o mais importante é orar e aprender a lição que aquele primeiro-ministro estava dizendo. Eu oro diariamente por minha nação, eu oro diariamente pelos meus filhos, eu oro diariamente pelas famílias das igrejas, porque nós não sabemos quem será o próximo e o futuro primeiro-ministro do nosso país. Quem sabe pode ser um dos nossos, e ele precisa estar imbuído da vontade e do propósito de Deus para a vida dele e para a vida da igreja e para a nossa nação. Então, o mais importante não é quanto mais de domingos nós conseguimos passar em um só capítulo da Bíblia, mas o que é pregado e o que é ensinado a cada domingo, que de fato reflita a palavra que Deus deseja que seja levada de acordo com a vontade dele e de acordo com a necessidade da igreja. Eu ouso dizer que, como igreja presbiteriana da Encruzilhada, particularizando muito, nós precisaríamos reler essa epístola. Foram 20 domingos. Quem sabe você precisa rever algumas mensagens para pensar como você tem vivido o Evangelho, até mesmo no meio da igreja da qual você é membro. Paulo escreveu aos Efésios, possivelmente entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. Nós ainda estamos por completar 2 milênios desde que Paulo escreveu. Possivelmente Paulo estava numa prisão domiciliar. A igreja de Éfeso foi uma igreja muito amada por Paulo. Foi fruto da terceira viagem missionária, como está lá em Atos capítulo 19. Paulo passou 2 anos na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso, estabelecendo a igreja de tal forma que todos da Ásia, como é dito então em Atos dos Apóstolos, todos da Ásia pudessem ouvir a mensagem do Evangelho. Que coisa tremenda! E a relação de Paulo foi tão afetuosa, e você não percebe tanto logo no capítulo 19, mas no capítulo 20, Paulo então está na cidade de Mileto e manda chamar os presbíteros. Paulo estava sendo perseguido, e Paulo então vai para a cidade de Mileto, depois de todo o tempo que passou na cidade de Éfeso, e manda chamar os presbíteros de Éfeso, porque Paulo ainda tinha algumas palavras a dizer à liderança daquela igreja. E quando Paulo se despede deles, sabendo que não mais os veria, e deixando muito claramente isso para o coração deles, Paulo os abraça, e a Bíblia diz que foi algo tão afetuoso, irmãos, que aqueles presbíteros e famílias começaram a chorar, diz a palavra. E Paulo segue o seu caminho, sabendo que não mais voltaria a vê-los. Deus estava mostrando que a hora da partida de Paulo estava chegando. Essa mesma igreja que é alertada pelo apóstolo João, lá em Apocalipse 2,4, como falamos no início do culto, essa igreja foi alertada a voltar ao primeiro amor. Era uma igreja muito séria na doutrina, era uma igreja muito séria no ensinamento da palavra, e nós assim devemos ser. Mas não segue, meu irmão, não seja seco, não seja seco. Nós precisamos de amor. Há muitos cristãos secos, há muitos cristãos que a ferro e fogo estão defendendo doutrinas sem o menor pingo de consideração e amor para com os irmãos. A sua surpresa vai ser que aqueles que você considerava, quem sabe, menos cristão do que você,
menos sábio e entendido, menos possessivo de determinadas doutrinas. Que surpresa para você encontrá-lo no céu. Isso se você for. Onde está o amor? Paulo chega para essa igreja, João diz para essa igreja na revelação de Apocalipse: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Jesus disse verdades muito duras, muito fortes, mas com amor. Como disse aquele jovem rico: uma coisa só te falta. Mas antes de dizer uma verdade que rasgaria o coração, a Bíblia diz que, olhando para aquele homem, fitando, o amou e disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Aquele homem deixou Jesus. Aquele homem que chegou perguntando o que fazer para herdar a vida eterna, agora não, diz a Bíblia, ele foi embora porque ele era dono de muitas propriedades. Rasgou o coração dele. Mas a Bíblia diz que Jesus o amou. A verdade que não exime-se do amor. Entende-se que a epístola aos Efésios deveria ser lida pelas igrejas circunvizinhas. O que é que ensinava Paulo nesta carta tão preciosa? O que nós podemos olhar em Efésios é que Jesus é central do começo ao fim. A pessoa de Jesus é o assunto central do começo ao fim de Efésios. No capítulo 1, só lembrando a mim e a você, Paulo fala e louva a Deus pelo seu plano de nos salvar através do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2, Paulo fala da nossa condição de pecadores, nós estávamos perdidos, mortos. E por causa da cruz de Jesus é que nós tivemos e temos vida. É a cruz de Jesus que une judeus e gentios, tão inimigos. Um não entrava na casa do outro. Pedro e Cornélio, principalmente o judeu, jamais entraria na casa de um gentio. É a cruz que une judeus e gentios. No capítulo 3, Paulo vai falar sobre a nova sociedade instituída por Deus, que é a igreja. É por meio da igreja, da cruz de Cristo, que na igreja, judeus e gentios podem partilhar da mesma mesa de comunhão, de ter afeto, de cuidar um do outro, de amar com sinceridade um ao outro. Paulo vai então falar no capítulo 4 desta unidade do corpo de Cristo, que nós precisamos preservar e cuidar, em vez de estarmos nos dividindo em grupinhos e nos separando. Não, precisamos nos unir cada vez mais. E Paulo então fala dos dons espirituais dados para a edificação do corpo. Paulo fala da santidade prática, o que é que nós devemos e não devemos fazer no final deste capítulo 4, do meio para o fim do capítulo 4. E Paulo começa o capítulo 5 também falando sobre esta santidade prática, o que é que nós precisamos fazer. E então Paulo chega neste capítulo 5 e começa a tratar da família. Passamos 6 domingos tratando e expondo o que a palavra de Deus nos fala sobre esta família cristã, sobre a diferença que precisa Jesus, o Evangelho, fazer nas nossas vidas. Fala do relacionamento do casal, como o homem deve tratar a mulher, a exemplo de como Cristo trata a igreja, como a mulher deve tratar o seu esposo e se relacionar com ele, a exemplo de como a igreja deve se relacionar com Cristo. Paulo então fala no capítulo 6 de filhos e pais, como devem ser os relacionamentos entre eles. E Paulo então fala de servos e senhores, trata das relações trabalhistas. E então Paulo chega a algo tão impressionante. Paulo vai terminar então a epístola aos Efésios falando sobre uma batalha. Paulo diz: a nossa luta não é contra carne e sangue. Pare de brigar contra os seus irmãos em Cristo. Pare de brigar contra os seus parentes. A sua luta não é essa. Quem você tem que enfrentar não são estes, não, de forma alguma. Paulo vai falar que nós precisamos da armadura de Deus, porque a nossa luta, a armadura de Deus para vencermos o mal, porque diz Paulo, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. Eu lembro de uma situação no Parque Caparibe, quando eu era no seminarista, estávamos voltando de um aniversário da congregação e houve uma situação de possessão, uma coisa terrível. No andar da manifestação, irmãos, metade da igreja correu. Não sei o que aconteceria se fosse aqui.
E eu tenho certeza que no correio foi dizer, pastor, a gente foi lá para a rua, para orar lá na rua. Não foi nada, é correndo de medo. Medo. Ficou o seminarista, pastor Edgés e alguns irmãos da Igreja Madalena. Foi uma situação terrível, impressionante. E na volta, conversando no carro, um dos irmãos da igreja, nós estávamos voltando para Capivari, e era ainda o assunto. E aí um irmão chegou e fez, gente, assim, não é por nada não, mas não daria para mudar o assunto não. Eu fiquei imaginando que ele estava tremendo de medo, só em relembrar as coisas que ele viu. Que coisa tremenda. Mas nós não estamos buscando isso. Nós precisamos da armadura de Deus. Nós estamos num campo de batalha, que é o mundo. Há vidas que são ceifadas diariamente. Há famílias que vão sendo destruídas, não só fora, mas dentro da igreja. Há vidas sendo ceifadas. Nós não estamos num parque de diversão, muito embora Deus nos permita tempos de refrigério, mas nós precisamos abrir os nossos olhos. A vitória final, sim, ela já está garantida por meio do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele requer de cada soldado, de mim e de você, de cada um de nós, que nós lutemos cada dia, que nós enfrentemos a batalha a cada dia, e que nós possamos, no nome dEle, para a glória dEle, por meio da cruz dEle, nós possamos vencer a cada dia. É um desafio para mim e para você. Paulo vai terminar esta epístola encorajando aqueles cristãos perseguidos a não desistirem. Eu e você, nós não podemos fraquejar. Eu e você, nós não podemos esmorecer. Eu e você, nós não podemos desistir. O Senhor nos comissiona. O Senhor nos chama. A história de um grande soldado, e ele então pede no leito de dor. Ele pede então que fosse dada uma injeção letal, que pusesse fim a todo aquele sofrimento. E o enfermeiro para e diz, eu não posso fazer isso. Não sem a autorização do diretor maior aqui do hospital. E ele pede para chamar o diretor. E o diretor diz, eu não posso fazer isso. E sendo isso num reino, ele disse, só quem pode dar esta ordem e autorizar é o rei. E então é passada a história desse soldado ao rei. E o rei manda uma mensagem para ele. A batalha não terminou. Eu preciso de você, meu grande guerreiro. Eu preciso de você. Aquelas palavras, em meio a toda dor, sensibilizaram aquele soldado. Ele entendia que o seu rei precisava dele. O seu rei humano, que dirá o Senhor Jesus Cristo. Mas há duas verdades, irmãos, duas motivações que Paulo quer deixar para que, como igreja, nós possamos prosseguir rumo à vitória que foi conquistada pela cruz de Cristo. Há duas grandes verdades neste final, nesses poucos versículos que nós lemos, do 21 ao 24. Paulo quer trazer encorajamento para a igreja, encorajamento para vencer a cada dia. Eu quero deixar isso para você. Eu estava pensando como unir essas duas verdades. Sim, encorajamento para vencer a cada dia. Não é que nós não estamos sujeitos à fraqueza, à dor, à tentação de desistir, a esmorecer. Nós somos humanos e nós estamos sujeitos a isso. E Paulo bem sabia das pressões, ele mesmo que passava, que dirá a igreja. Ele com tanto conhecimento, com tanto relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, com Deus, com tanta intimidade com Deus, Paulo passava por momentos tão difíceis. Ele olha amorosamente para a igreja e da prisão ele envia a carta aos Efésios. E Paulo então vai falar de forma maravilhosa. E eu quero deixar este tema para você. Encorajamento para vencer a cada dia. Sim, qual é o encorajamento que Paulo nos traz? A primeira grande verdade que deve nos trazer encorajamento para vencer a cada dia é que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Você percebe o que Paulo diz aqui nos versículos 21 e 22? Volte-se, por favor, para ele. Veja o que Paulo fala.
No capítulo 6 de Efésios, 21 e 22, Paulo diz que para que saibais também a meu respeito o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Quem era Tíquico? Tíquico, quem sabe é até um bom nome para filhos, se você estava procurando, Tíquico. E você vai ter uma grande história para contar. Então os pais que estão aí, se preparando para um novo filho, se for menino, Tíquico, não é? Imagina, Tíquico Correia Tavares. Talvez Solange parece que não gostou. Mas veja bem, Tíquico foi alguém fantástico. Como nós precisamos de Tíquicos na igreja. Ele foi companheiro de luta e viagem de Paulo. Ele era o informante de Paulo às igrejas. Foi ele quem levou, possivelmente, se entende, a epístola a Filemon, que não era uma igreja. Foi ele quem levou, sim, a epístola à igreja de Éfeso. Foi ele quem levou a epístola aos Colossenses, a igreja de Colossos. Ele era representante das igrejas da Ásia. Ele é citado, Tíquico, várias vezes no Novo Testamento, sempre em serviço. É alguém que está a serviço de Paulo. Paulo esteve muitos anos, muitos momentos preso. E ele precisava de amigos leais, sinceros. E olha que hoje nós temos a imprensa, hoje nós temos recursos midiáticos, temos tanta coisa a nosso favor. Imagina naquela época, que você não tinha nada disso, que você muitas vezes com muita dificuldade, você conseguia algo para escrever, e depois, por meio de quem você vai mandar? Se você mandasse por alguém que era contra a igreja, essa pessoa, sendo um falso irmão, iria destruir aquilo. Tíquico era alguém honesto, sincero, era alguém dedicado ao serviço do Senhor. Paulo queria que as igrejas tivessem notícias a respeito dele, para não desanimarem com a sua prisão. Paulo não queria que a igreja estivesse livre fora, desanimada, enquanto ele estava se animando no Senhor, mesmo preso. Deus tinha seus propósitos. Quantos e quantos soldados ouviram a mensagem do Evangelho, porque estavam acorrentados a Paulo? Tanto que a palavra de Deus chega até a dizer que o Evangelho chegou aos da casa de César, a guarda pretoriana. Quantos e quantos estavam ouvindo a mensagem do Evangelho? Para Paulo, tudo era propósito de Deus, nada fugia aos seus planos, ele queria aproveitar cada oportunidade. Paulo então comissionou Tíquico, que serviu e acompanhou Paulo nos seus últimos dias. Foi chamado por Paulo de irmão amado. Irmão amado. Era um membro querido da igreja cristã. Paulo também o chama de fiel ministro do Senhor. Era um servo especial e leal do Senhor Jesus Cristo. E tinha como missão, como Paulo diz aqui no versículo 22, foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Você não está sozinho. Paulo mandou Tíquico para as igrejas, para que ele pudesse, Tíquico, dar informações a respeito de Paulo, informar, para que saibais a nosso respeito. Mas não só isso. Paulo mandou Tíquico para que ele pudesse também encorajar. E diz então Paulo, e ele console os vossos corações. E você diria, mas espera aí, pastor, mas não é o Espírito Santo que consola? Ele não é o outro consolador? É. E muitas vezes o Espírito de Deus está consolando os irmãos por nosso intermédio. Um na vida do outro. Consolando, sendo usado pelo Espírito de Deus, lembrando a palavra do Senhor, lembrando as promessas do Senhor, desafiando você a viver segundo a vontade de Deus, encorajando você a fazer aquilo que é certo, aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, mesmo quando você não quer. Informar e encorajar. Tíquico precisava fazer isso em relação às igrejas. Que tipo de amigo é você? Nós não podemos lutar sozinhos. Há outros soldados. Precisamos cuidar dos feridos.
Há soldados feridos, precisando de ajuda. Enquanto nós brigamos entre nós, enquanto discutimos, enquanto enterramos uns aos outros, há soldados feridos, precisando de ajuda no mesmo exército. Já parou para pensar sobre isso? Nós não podemos nos isolar. Se você não assistiu, eu recomendaria para um momento de lazer. Não é um filme evangélico. Mas se você assistiu Gladiador, é uma história muito bonita. Um general romano. Fique tranquilo que eu só vou suscitar um pouquinho a sua vontade, mas não vou contar fim de filme. No dia que você for falar sobre o filme para mim, pode dar algumas ideias, mas não conte o fim do filme. Não me conte o fim, não quero saber o fim do filme. O pastor, vale a pena por isso, isso. E eu lembro que assisti o Gladiador. E esse general romano que é traído, ele foi vendido como escravo. E no meio de outros escravos, havia pessoas que ganhavam dinheiro com escravos, formavam um grupo lá, que iria ser jogado na arena para lutarem contra os gladiadores. Ia servir de espetáculo a todos que ali estavam. E naquele momento diz a história que ele está numa cela com outros escravos, que vão ser jogados na arena, só que ele era um general romano. E ele reúne o grupo e ele deixa ali um desafio para o grupo. E ele para e diz: todos juntos, não se separem, vamos lutar juntos. Ele era um general romano, acostumado às táticas de guerra. E ele disse claramente: quem se separar do grupo vai morrer. Não temam, vamos lutar juntos. E aí o restante, o que vai acontecer, você vê lá assistindo o Gladiador. Cenas do próximo capítulo. Mas nós precisamos lutar juntos. Quando nós estamos soltos, nós nos tornamos alvos e presas fáceis. Nós não podemos ser uma igreja de grupinhos, pessoas que vão se separando umas das outras. Satanás mina os nossos relacionamentos, porque ele tem um propósito: destruir a igreja. É o propósito dele. Não consegue, sim, por conta da promessa de Jesus. E ser igreja é isso. Ser igreja não sou eu e você, cada um no seu cantinho, não. É sermos comunidade, é enfrentarmos as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas de relacionamento. Sim, é família, como nós cantamos, com todos os problemas, com todas as dificuldades, mas lembrando, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. É a Ele que temos que buscar, é a palavra dEle que nós precisamos seguir, praticar, ajudar uns aos outros, tratarmos dos nossos relacionamentos, dos nossos problemas. Igreja no grego significa ajuntamento de pessoas, é eclesia ou eclésia, é ajuntamento de pessoas, não é cada um no seu canto, não, é sermos povo, estarmos reunidos segundo a vontade do Senhor, não apenas corpos juntos, mas corações juntos. Paulo falou de unidade no início do capítulo 4. Paulo falou da unidade da igreja e nós precisamos pensar sobre isso. Damos um péssimo testemunho quando estamos tão divididos. E as pessoas até usam isso como desculpa, ou alguns mais sinceros usam isso para dizer: olha, eu não sei, eu vou seguir a quem, eu vou para qual grupo. E nós temos então que proclamar: não é grupo, não é a quem, é Jesus, sim. Então procure uma igreja séria, procure uma igreja que ame ao Senhor. Você não vai ter igreja perfeita aqui na terra. Não é supermercado, não. Nós não estamos brincando de igreja. Mas nós precisamos de unidade. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos ser amigos, não só de amigos, mas nós precisamos ser amigos uns dos outros. Paulo tinha amigos para compartilhar problemas, fraquezas, pecados, sonhos, planos, bênçãos. Paulo tinha amigos. E olha que Paulo cita nas suas epístolas: ele foi abandonado,
Ele foi abandonado por muitos que se diziam irmãos, por pessoas. Paulo foi abandonado, mas não foi abandonado por Deus, que proveu para ele, Paulo, verdadeiros amigos. Paulo cita muitos destes amigos, muitos. As epístolas estão cheias de exemplos destes amigos, desses irmãos em Cristo. Mas veja bem, infelizmente, Paulo chega a dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 11, eu estive em meio a muitos perigos, e em meio aos vários problemas que Paulo cita, Paulo chega a dizer, em meio a falsos irmãos, que nós não sejamos esses falsos irmãos. Que nós possamos ser amigos, de tal forma que ninguém se sinta sozinho no nosso mundo. Não se isole. Recordo-me que quando aprendi pela primeira vez esse louvor, recebi um novo coração. Deus falou de forma tão maravilhosa naquele congresso, e eu jamais esquecerei. Era o último louvor antes da oração final do congresso. E eu comecei a chorar pensando na minha vida, no ministério pastoral, na família. Samara não existia, Damaris era muito pequena. Em 96, Damaris tinha apenas 4 anos. Ainda ia completar 4 anos. Solange não pôde estar nesse congresso. E eu estava lá na minha cadeira, cantando até o ponto de não conseguir mais cantar. E eu só chorava, pensando na minha vida, no ministério, na família, na igreja, tudo. Era um filme passando ali. Um filme, 96, apenas 6 anos de ministério. Como eu cantaria hoje, depois de 28 anos de ministério? E aí o pastor que estava dirigindo, o grupo louvor, disse, vamos ficar de pé. Eu disse, misericórdia, eu não estou nem conseguindo cantar, eu vou ficar de pé para quê? Para chorar? Não, eu choro sentado. Ele disse, agora vamos nos abraçar. Ele piorou, eu vou abraçar os outros chorando. E eu fiquei lá sentado, e a lágrima corria. Pensando no meu Senhor, pensando na minha família, pensando no ministério que Ele concedeu ao meu coração, me sentindo tão indigno, tão pequeno, e adorando ali, só Deus sabe como eu estava, e refletindo e pensando em tudo que nós ouvimos naqueles dias, e pensando no que o louvor estava falando. Em um dado momento lá, sozinho no meu cantinho, veio um homem, me abraçou por trás, eu sentado, e dei um tapa no meu peito, e foi embora, e apontou para o meu peito, e quando eu olhei tinha um adesivo colado, um adesivo, só isso. Eu estava me acabando de chorar, e aí tinha lá um convite para um almoço, com os pastores e a liderança daquela igreja. Frio, BL. O rei do BL, meu pai, eu sou o príncipe do BL. É uma maravilha BL. Os 2 pastores e o pastor titular daquela igreja estavam convidando alguns pastores do congresso para estarmos juntos, para compartilhar algumas coisas, para sentar à mesa. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos de gente que perceba quando nós estamos adorando, louvando, e às vezes é um momento de cumprimento e alguém ficou sozinho. Eu já vejo minha esposa todo dia, mas lógico, num louvor desse é a pessoa que Deus colocou na minha vida. Se eu estiver perto, ela tem que ser a primeira. Mas depois, você pode perceber, eu fico dando uma olhadinha assim, quem é que está sozinho? Quem está sozinho? Ninguém pode ficar sozinho. Não se isole. Nós temos grupos de oração nos lares, nós temos pequenos grupos, nós temos ministérios, nós temos cultos e devemos adorar a Deus nos cultos. Nós temos congressos, precisamos perceber nos acampamentos, nos congressos, nos encontros, quem está sozinho. Tem alguém sentando no banco sozinho, tem alguém que entrou, passou o culto e ninguém cumprimentou, ninguém falou.
Por isso que quero dizer também, nós até conversamos com o superintendente, por favor, não peça que após apresentar os visitantes, cumprimente eles, não. Porque nós já agradecemos por sua presença como visitante na escola dominical. Terminou o culto, é nossa responsabilidade como igreja abraçar essas pessoas, ou seja, chegar a ela, depois ele quer abraçar para você, vai lá 10 pessoas, o cara sai lá com o esqueleto quebrado, de tanto acosto. Não, mas é calor humano, é calor humano, é o aperto de mão, é a palavra que encoraja, que estimula, que dá apoio. Às vezes a pessoa chegou, ela não sabe onde é nada, nem no banheiro onde é na igreja, e ela precisa de apoio, ela precisa de palavra. Ajude pessoas a não se isolar, não desista das pessoas, ore de coração por elas, peça sabedoria a Deus, chame pessoas para lhe ajudar a ir na direção de outras pessoas. Paulo diz em 2 Coríntios 5, 18 a 20, que a igreja é a embaixada da reconciliação com Deus e com o próximo. Não há outra embaixada, é a igreja. É a igreja que tem que proclamar a mensagem do Evangelho e que nós temos paz apenas por meio do Senhor Jesus Cristo, é que temos paz com Deus. E nós precisamos cultivar e aprender sobre amizade com o Mestre, com o Senhor Jesus, que foi capaz, e perceba bem, Jesus foi capaz de chamar a Judas Iscariotes, filho da perdição. Perceba bem, quando Judas vem para beijá-lo, para traí-lo ali, tornar pública aquela traição através do beijo, quando Judas vem para entregar Jesus e apontar Jesus, Jesus não olha para ele e Jesus não diz: para que vieste, meu inimigo? Não, para que vieste, amigo? Com um beijo traz o Filho de Deus, o Filho do homem. Lá vem Judas e o beijo. Jesus não chama de inimigo, Jesus chama Judas de amigo, porque foi isso que Jesus foi em todo o tempo. Jesus foi amoroso com Judas. Jesus refletiu o amor de Deus para o coração de alguém que não era de Deus. E nós somos chamados a isto, a aprender com Jesus sobre a amizade. Então, esta primeira verdade, exemplificada na vida de Tíquico, deve fortalecer os nossos corações. Nós não estamos sozinhos. Não queira estar sozinho. Lute contra a solidão, para que você não seja um no meio de tantos e fique perdido. Não, repito, você tem grupos de oração nos lares, você tem pequenos grupos, você tem ministérios, você tem culto para adorar a Deus e depois para conhecer pessoas, cantina, cafezinho, acampamentos, congressos. E nós precisamos, como igreja, nos preocupar. As amizades e relacionamentos, elas não caem prontas do céu, no instalar de Deus. Não, nós temos que estar preocupados em estabelecer vínculos e amizades que glorifiquem a Deus. Nós não estamos sozinhos. Mas há uma segunda e última verdade que quero deixar para você. Encorajamento para vencer a cada dia requer, primeiro, que nós tenhamos claro: nós não estamos sozinhos. Mas encorajamento para vencer a cada dia requer também a verdade que somos os mais abençoados. Perceba bem, nós somos os mais abençoados. Não é mérito nosso. Não é mérito nosso. Eles vão dizer: mas pastor, por que nós somos? Porque somos os mais abençoados. Em primeiro lugar, porque a graça de Deus era derramada sobre todos. Pergunto a você: o ar é dado apenas àqueles que creem no Senhor Jesus? Vai passar a vida toda falando contra Deus e não crendo em Deus. O sol, ele nasce, como se diz, de fato, para todos. É graça de Deus. O mundo está aí, a natureza criada, está tudo isso aí para todos. É graça de Deus. Mas nós não podemos deixar de crer, e Paulo transmite-nos isso, que o povo de Deus, que os cristãos, que nós somos os mais abençoados. Sim,
Só o povo de Deus, só o exército de Deus, só os escolhidos de Deus têm estas bênçãos através do Senhor Jesus Cristo, que ele menciona nesses versículos 23 e 24. Veja o que Paulo termina a epístola aos Efésios dizendo: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e de e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Olha os valores, olha as bênçãos que Paulo menciona. Só o povo de Deus tem isso. Porque tudo isso é dado por meio do Senhor Jesus Cristo. E tudo isso é dado para o seu povo, para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, para aqueles que buscam viver de acordo com a vontade do Senhor, para aqueles que seguem ao Senhor Jesus. Paulo fala da paz com Deus, ou seja, paz no coração, paz com Deus, paz com os irmãos. Se você tem a paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, não viva em contendas, não viva em guerras, em brigas, em intrigas, em futricas, em fofocas. Quanto crente perdendo a sua energia, perdendo a força que Deus nos dá em tanta coisa ruim. Você tem a paz de Deus? Não só paz, somos os mais abençoados. Paulo diz não só paz, mas nós temos amor. E amor surge e cresce decorrente da fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo. O que nós suportamos, só suportamos por amor a Cristo. O que nós fazemos, fazemos por amor a Cristo. É crendo nele que esse tanque de amor é renovado nos nossos corações. E não é amor só para com Deus, é amor entre os irmãos. É quando nós nos damos conta do que Ele fez por nós, e aí nós agimos na direção do outro. Usar a frase, sou devedor, eterno devedor ao Calvário, para mim isso tem um significado tremendo. Eu tenho consciência do que Deus fez na minha vida. Eu tenho consciência do que quem eu sou, o que Deus tem feito, não só o que fez, o que tem feito, e dou graças a Ele, porque Ele não desiste de cada um de nós, de cada um dos seus filhos. Então é esse amor de Deus derramado nos nossos corações que nos impulsiona na direção do outro. E amor, não amor pelo amor, mas diz Paulo, amor com fé, que é não só crença em Deus, mas é também sermos fiéis a Deus. Fé é um dom, é um presente, como Paulo falou lá em Efésios 2:8. Não vem de vós, é dom de Deus. A salvação e a fé, é Deus que gera fé no nosso coração, senão nós não seremos capazes de acreditar nele. Então é paz, amor, fé, e Paulo compara. Paulo fala graça. É uma palavra predileta e repetida por Paulo em Efésios. Paulo começa com a graça. Você viu o que Paulo diz lá no capítulo 1, versículo 2. Paulo começa Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça a vós outros e paz. Graça e paz. É uma dupla que Paulo usa de termos ali e que repete em tantas e tantas das suas epístolas. Graça. Ele começa com a graça e ele termina com a graça. A graça seja com todos que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. A graça testemunha que tudo devemos a Ele. Tudo devemos a este atributo, a graça, a este atributo divino. Não é mérito nosso, não é mérito. Não há nenhum mérito em nós. O mérito está em Jesus.
E louvado seja o Senhor por isso. É Paulo quem fala lá em 1 Coríntios 15, versículo 10. Se você puder abrir, Paulo dá um testemunho sobre a vida dele, que é algo maravilhoso. Este servo tremendo de Deus. É Paulo quem diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo não está aqui. Trabalhei muito mais do que todos eles. Pela graça de Deus sou o que sou. O que eu sou, sou pela graça de Deus. Aí Paulo não está. É por conta do favor de Deus que eu sou quem eu sou. E sou o que sou. E Paulo então diz que a sua graça, o seu favor, a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Eu não fui relapso diante de tantas bênçãos recebidas por Deus, de Deus. A sua graça não se tornou vã na minha vida, diz Paulo. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, do que todos os outros apóstolos. Paulo disse que eu trabalhei muito mais do que todo mundo, porque havia pessoas que estavam colocando em dúvida a autoridade de Paulo. Havia pessoas que estavam colocando em dúvida o apostolado de Paulo. Havia pessoas que estavam falando por trás de Paulo. Não tinham a coragem de sentar frente a frente. Paulo, senta aqui, eu preciso conversar com você. Deixa eu falar o que eu penso a seu respeito. Deixa eu dizer como eu interpretei tal e tal e tal e tal situação. Não. Eles estavam por trás, pelos corredores das reuniões, e se aproveitavam que Paulo não estava mais em Corinto, e tomem falar contra Paulo, tantas coisas falaram. Então Paulo para e diz, olha, eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Só que Paulo não para. Paulo diz, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo não usa de falsa modéstia. Paulo sabe que nós temos uma responsabilidade. Paulo sabia que cada cristão tem sua parcela de contribuição a dar. A soberania não anula, e nós cremos nisto, pelo que a palavra de Deus nos fala, não anula a nossa responsabilidade. O luterano chamado Dietrich Bonhoeffer, eu não sei o que você faria no lugar dele. Ele foi preso pelo nazismo. Ele sofreu na mão da Gestapo. Sofreu tremendamente. E é ele, Dietrich Bonhoeffer, que escreve falando sobre a graça barata. Graça barata é tornar a graça de Deus, que é tão maravilhosa, que levou Jesus à cruz do Calvário para morrer por nós, pelos nossos pecados. É banalizar essa graça. É vivermos como cristão uma vida medíocre cristã. Darmos péssimo testemunho. Dietrich Bonhoeffer dizia, não pode, um cristão não pode viver dessa forma. A salvação não custou nada para nós, foi de graça e pela graça, mas para Deus Pai custou a vida do Filho de Deus. O Filho de Deus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Por 3 vezes, Paulo, então, em 1 Coríntios 15, 10, por 3 vezes ele fala sobre graça. E Paulo ainda vai falar sobre graça, me permita, em Gálatas capítulo 2, versículos 8 e 9. Gálatas 2, 8 e 9. Paulo, então, nos diz de forma maravilhosa: pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada a Paulo, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, que eram respeitados como colunas na igreja, me estenderam a Paulo, a mim
e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, e eles para os judeus. Que igreja maravilhosa! Com problemas, com lutas, com dificuldades. O próprio Paulo e Barnabé brigaram, se desentenderam. Mas que Deus maravilhoso, em permitir que a graça dele, e planejar para que a graça dele pudesse alcançar gente de toda tribo, língua, povo, nação, como está lá em Apocalipse, indistintamente, na sua graça, nos alcançar. Não só um povo, não só o povo de Israel. Pedro já estava indo pregar o evangelho para os da circuncisão, para os judeus, mas também os gentios, os que não eram circuncidados. Paulo e Barnabé tinham esta missão. Que graça maravilhosa! Nós somos os mais abençoados, é a igreja. E voltando a Efésios, não esqueçam que a palavra de Deus nos fala em Efésios 3, versículo 10. Efésios capítulo 3, versículo 10. Os cristãos são os mais abençoados. Sim. Paulo nos diz em Efésios 3, 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, os principados e potestades nos lugares celestiais. É pela igreja, é pela forma como nós vivemos o evangelho, é pela graça que não pode ser barata, mas a nossa vida nós precisamos trabalhar muito como Paulo trabalhou, muito mais do que todos os outros apóstolos, para que a graça de Deus não se tornasse vã na vida dele, também não pode ser na nossa. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora de principados e potestades nos lugares celestiais, dos poderes e poderes também do mal, do bem, sim, dos anjos de Deus, mas também de demônios. Eles pudessem ver a glória de Deus manifesta na igreja, quando nós vivemos este evangelho intensamente e proclamamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Que encorajamento nós recebemos do Senhor da igreja. Encorajamento para vencer a cada dia. Não esqueça, nós não estamos sozinhos. Não se isole. Não se isole. Não se torne presa fácil do inimigo. Nós não estamos sozinhos. Nós somos os mais abençoados. É bênção demais para vivermos isolados. Não, Deus não quer isso em nós. Paz, amor, fé e graça para vivermos segundo a vontade de Deus. Recebi uma foto do pastor Russell Shedd com uma frase tão linda. Quando olhava para esse texto, pensando na igreja como exército de Deus, como povo de Deus, eu fiquei a pensar no que ele escreveu. Dizia o pastor Russell Shedd, falecido, está na glória. Disse ele, triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braço, sem pernas, ou com os seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério ficarão em seus corpos. As marcas do ministério ficarão nos seus corações. As marcas do ministério ficarão na sua alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas. Estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. Estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando,
mas finalmente estaremos lá. Encorajamento para vencer a cada dia. Nós não estamos sozinhos. Nós somos os mais abençoados. Terminamos a exposição de Efésios. Quem sabe começa um desafio novo nas nossas vidas, como igreja. De sermos mais do Senhor. De ouvirmos mais a palavra. De vivermos mais a palavra. De enfrentarmos mais as batalhas que nós temos como soldados e como cristãos. Não sozinhos. Se você pensa que é sozinho, assista o Gladiador. Não sozinhos, não separados, não. Mas juntos. E com sabedoria e discernimento para perceber quantas vezes Satanás vai tentar para nos destruir. Quando ele passar as tropas em revista, Deus permite que eu e você, nós possamos estar lá. Mancos, sôfregos, sangrando, pode ser. Mas lá, diante do general, diante do Senhor dos Exércitos, como diz Apocalipse, diante do Rei dos Reis, que nós possamos estar lá. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.